Fluminense foi muito heróico nesse Mundial, cara, mas não deixa de ser um sentimento triste pra caraca tu cair com 2 gols do moleque formado na tua base. João Pedro passou a infância inteira lá, se profissionalizou lá e aí quis o destino que o cara metesse 2 golaços absurdos contra o próprio Fluminense. É muita doideira, né, como o futebol funciona e as histórias que ele conta, e também pro Chelsea, cara, é insano, né, é justamente talvez o time no planeta que mais poderia acontecer uma parada dessa. Os caras contratam um jogador literalmente só pro Mundial. Quer dizer, não só pro Mundial, ele vai ficar por muitos anos, mas ele chega no meio do Mundial, né? O cara tava literalmente de férias e aí vai pro Mundial, estreia muito bem contra o Palmeiras e depois mete as 2 buchas contra o Fluminense, cara. O Chelsea realmente é um negócio, um caso a ser estudado, né? E eu acho que ao contrário de outras partidas do Fluminense nesse Mundial, cara, esse jogo aqui parece que se ele fosse repetido 100 vezes... o Chelsea ia ganhar 95, 98 vezes, né? Porque realmente foi muito superior e o Flu não conseguiu nem direito ter aquelas chances claras que nos jogos, por exemplo, contra a Inter de Milão aí e contra o Al Hilal eles conseguiram concretizar, né? Então a gente teve um jogo que demorou muito a engrenar, os primeiros 15 minutos não aconteceu praticamente nada. Quando sai o gol do João Pedro, é um gol bem complicado porque ele mesmo sai da área, né? A gente sabe que o João Pedro, eu pelo menos não gosto de pensar nele como um camisa 9 paradão. Ele é um cara que se movimentava muito no Brighton jogando com outro centroavante, né? Ou seja, ele jogava com mais liberdade e eu espero que seja assim no Chelsea, pra não deixar o cara encaixotado dentro da área lá. Mas ele vem pro meio campo aqui, consegue botar essa bola pro Pedro Neto, e o Pedro Neto cruza. Eu não diria que é uma falha do Thiago Silva, o Thiago Silva meio que tirou a bola do jeito que deu, né? Não tem como chamar de falha, até porque ele não tirou bem pro meio da área, ele tirou mais pro canto assim. E é muito mérito do João, que a bola cai no pé dele, ele acerta um chute ali que é inacreditável. Tava rolando algumas estatísticas no Twitter que eu não consegui verificar a veracidade, então eu vou jogar aqui só como especulação. Mas estavam dizendo que o João Pedro fez 1 gol de fora da área em 70 jogos pelo Brighton. E aí no primeiro chute dele na partida, né, o primeiro gol dele pelo Chelsea, justamente um chute maravilhoso de fora da área, bem curioso porque ele marca esse gol, cara, uma pintura, e o instinto do atacante é sempre sair pra comemorar, né? Ele dá um passo, lembra que ele meteu o gol contra o Fluminense, aí ele para e faz aquela comemoração de respeito assim, né? Não quis comemorar e tal, faz todo sentido, acho que nesse caso, né? O cara foi formado lá, é o clube da infância dele, do coração dele, né? E também a reação do Maresca foi incrível, né? O bicho tava tipo... É um gol espetacular que certamente dói muito pro torcedor do Fluminense. E aí, cara, meio que assim, no restante da partida inteira, as melhores chances foram do Chelsea, né? Tem essa bola aqui que o Pedro Neto acaba jantando o Guga na brincadeira, no drible, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, puxa, manda, e o nosso querido Malo Gusto sobe aqui, ganha de cabeça e manda nas mãos ali do Fábio. Aqui vem o principal lance do Fluminense, que nas outras partidas, esse é o tipo de lance que o Fluminense concretizou, mas hoje eles não conseguiram porque apareceu um Mark Cucurella. Cara, o Cano bota uma bola sensacional, de primeira assim, né, com a parte de fora do pé, pro Hércules, que faz a infiltração, ele que já fez 2 gols no Mundial, poderia ter feito o terceiro, pensa que insano, o cara é volante. Aí ele entra, ele bate por debaixo das pernas do Robert Sanches, a bola vai entrar e o Cucurella aparece no último momento. O Cucurella realmente é um cara que sofreu um arco de redenção muito grande, não começou bem pelo Chelsea, aí depois naquela Eurocopa em que a Espanha ganha, ele faz uma atuação sensacional em todas as partidas, e no Chelsea também ganhou a torcida, se recuperou, titular absoluto, e ainda tira essa aqui em cima da linha. Um cara que joga pela lateral esquerda e várias vezes apareceu no meio do campo pra desarmar também, enfim, cara, o Fluminense deu um azar desgraçado, que ele tava muito bem posicionado, realmente a bola não passou nem perto de entrar no gol, né? Quer dizer, eu digo assim, não foi aqueles lances que a gente fica na dúvida se a bola entrou ou não, obviamente tava perto, né, tava quase em cima da linha. Aqui outro lance que vai passar despercebido, mas eu conto quase como uma ação de gol do João Pedro, que ele tava na área defendendo esse cruzamento que, cara, vem certinho pro Inácio, velho. Cara, o Inácio tá assim, ó, pronto pra fazer o gol, e o João Pedro dá aquela casquinha pra trás assim, né, como um belo zagueiro tirando a bola ali, que certamente... Se não seria gol do Fluminense, no mínimo seria uma cabeçada brutal ali que o Robert Sanches teria que fazer um milagre. 34 minutos, sai o pênalti pro Fluminense, que pode gerar polêmica, mas rapaziada, isso aqui de fato não tem discussão, não é pênalti com as regras atuais de mão na bola, beleza? O Chalobah tá ali dentro, vem um cruzamento, ele tá com o braço pra baixo, perto do corpo, e só não parece que ele tá mais junto ao corpo ainda, porque ele tenta tirar, a bola bate e tá tentando tirar o braço pra trás, beleza? Isso aí tá nas regras muito claramente que não é pênalti, então o juiz levou pro VAR lá, ele deu pênalti inicialmente, né? Mas é só a gente olhar aqui, cara, mão na bola se o jogador botou a mão na bola de propósito, não foi o caso, marcou um gol com a mão, não foi um caso, tocou a mão na bola fazendo o seu corpo maior de forma não natural, ele tava com o bração aberto? Não tava, rapaziada. Então isso é bem claro, óbvio que o torcedor do Fluminense
não vai querer ouvir isso, mas isso aqui não é pênalti. Com as regras atuais, a interpretação atual, não é pênalti nunca, beleza? Foi muito bem anulado. E aqui a torcida do Chelsea feliz, obviamente, né? Se o Fluminense faz aquele gol que o Cucurella salva, ou mete esse gol de pênalti aqui, a história do jogo poderia ter sido outra, né? Com certeza. Depois tem esse lance do Pedro Neto, em que ele consegue ficar numa posição muito boa pra finalizar e é travado. Na real, não é o Thiago Silva que tá em cima dele, mas é o Thiago Silva que bota o corpo na frente da bola, do chute. O Thiago teve vários momentos assim no jogo em que ele acabou assim, uma bola muito perigosa, tirando, afastando. Não é novidade pra ninguém, né, mas foi mais uma partida bastante sólida dele, eu achei. Primeiro tempo ainda, um cruzamento na área do próprio Pedro Neto, um escanteio, tem uma casquinha no primeiro pau, ela cai com o Nkunku, que consegue finalizar na risca da pequena área de cabeça, mas ele manda muito mal pro lado ali, né, poderia ter sido mais um gol do Chelsea aí. Acaba assim, realmente foi um primeiro tempo em que o Fluminense, acho que começou o jogo muito bem, aqueles primeiros 15 minutos deu uma amarrada no jogo, de forma que seria bem bom pra tática deles, mas depois acabou concedendo chances, não conseguiu nem ser tão sólido na defesa, nem criar muito no ataque. E aí quando começa o segundo tempo, logo tem o segundo gol do João Pedro, que realmente é espetacular, tem toda uma história em relação a esse gol também, porque é o Bernal que perde a bola lá no ataque, né? Aí o Palmer aqui no meio, cara, ele sofre umas 2, 3 faltas, os jogadores do Fluminense sabiam que tinham que parar ele, tentaram parar de todo jeito, e ele fica com a bola meio sem querer. Ele, em vez de cair, se jogar, pedir falta, ele ficou em pé. E aí quando ele percebeu, ele tava com a bola, ele vira pra trás, assim, a bola tá do lado dele. E aí, cara, já era, né? Ele toca no Enzo, o Enzo toca no João Pedro. Tem um contra-ataque de 4 contra 2, mais ou menos, como vocês podem ver no frame aqui, né? Eu achei que o João Pedro ia puxar e tentar mandar pro Nkunku no segundo pau, algo assim. Mas ele tira do Ignacio e manda um tirambaço absolutamente indefensável. Cara, um tiro assim que, se pegar a carreira inteirinha do João Pedro, que deve ter uns 100 e poucos jogos aí, provavelmente tu não consegue encontrar um jogo em que ele meteu 2 gols tão maravilhosos, em que a finalização teve num nível tão de elite, né? Nessa aqui, cara, o primeiro gol, talvez um Courtois pegaria, e nesse segundo aqui ninguém pegaria. Ninguém, não tem goleiro no mundo que pegaria um míssil, mais ou menos da marca do pênalti quase, que bate no travessão ainda. Realmente, cara, uma finalização espetacular. De novo, a reação dele, o primeiro passo ele vai comemorar, depois ele para, tal, pede desculpas pra torcida. E logo depois ele é substituído, porque vale lembrar, o homem tava literalmente de férias, cara. A temporada do Brighton acabou, ele tava lá descansando, Chelsea contratou, levou ele pro Mundial e fez algumas sessões de treino ali e foi pro jogo. Me deu pena porque esse segundo gol do João Pedro, ele sai logo depois que o Renato Gaúcho muda a tática pra deixar o time mais ofensivo, né? Ele tira um dos zagueiros, que é o Thiago Santos, bota o Keno, né? E aí ele desmonta a defesa de 5. Vocês podem ver nesse frame que tem só 4 aqui, né? E aí não deu tempo nem disso aí meio que fazer efeito, eles já tomaram o segundo gol. Depois tem essa bola aqui do Palmer que... Cara, quando ele... Nossa, velho. Às vezes ele é muito gênio, né? Uma situação muito complicada aqui. Ele consegue achar esse passe lá pro Nkunku. O Nkunku sai na cara do gol, dribla, manda pro gol e o Thiago Silva salva, o que seria um gol certo, seria o 3 a 0 ali, né? Depois tem essa bola que o Nicolas Jackson acaba tentando finalizar meio sem ângulo, manda pra fora em vez de tocar pro Palmer. E o Palmer ficou indignado, deu pra ouvir pelo microfone da transmissão, ele chutando a trave, falando, gritando com o Nicolas Jackson. Que eu tô achando que deve estar de saída do Chelsea, porque agora com o Dilep e o João Pedro... É complicado, 2 contratações novas pra posição de atacante ali, né? E aí no final da partida o Fluminense até ameaçou uma pressão, mas sem muitas chances claríssimas assim, né, cara? Todos os jogadores do Chelsea defendendo, olha só, todo mundo em linhazinha, em trenzinho ali, e o Fluminense rondando, tentando mandar uma bola na área, coisa do tipo. Talvez a chance mais clara aí, que seria um gol antológico, é a bola que vem na área, e o Everaldo finalmente chutou no Mundial, né? Mandou uma bike ali, cara, o movimento assim, esteticamente é perfeito, o visual assim que ele faz... É lindo, é lindo, é lindo. Era uma bike meio voleio ali, cara. Foi uma pena que essa bola não entrou, né? Merecia muito. E acabou assim, então, cara, eu diria que... Como o pênalti não era pra ter sido pênalti, que ele não é pênalti nunca com a interpretação atual da regra... Eu diria que o único lance realmente claríssimo assim do Fluminense foi aquele do Hércules que o Cucurella tira em cima da linha. Fora isso, o Chelsea foi bastante superior, conseguiu agredir em vários momentos, né? No final do jogo também teve alguns contra-ataques que eles desperdiçaram porque o Renato Gaúcho não se omitiu, né? Até no pós-jogo que eu fiz da eliminação do Palmeiras, eu vim e falei, pô, como é que o Abel não... Sabe, não encheu de jogador ofensivo lá na frente e manda a bola lá pra frente pra ver o que acontece. Mas o Renato Gaúcho fez isso, né? O cara mais defensivo no meio campo era o Lima. E depois talvez o Arias, dali pra frente ele botou todo mundo, né? Botou o Soteldo, o Canóbio, o Everaldo, botou todo mundo lá na frente. Mas acabou não conseguindo render e acabou assim, cara. Acho que é muito doído pra torcida do Fluminense ver um guri da base destruir o próprio clube assim. Ele que foi eleito o melhor da partida e acho que, cara, ele não precisaria ter feito mais nada. Só aqueles 2 gols, né? Mesmo que ele não tivesse tocado na bola no restante do jogo, já valeria o prêmio de Man of the Match aí, absolutamente merecido. E pro Fluminense, cara, eu acho que fica a sensação de que foi um Mundial maravilhoso. Talvez dos 4 brasileiros, é o que chegou no Mundial
com mais desconfiança, né? Um time que brigou pra não cair no Brasileirão ano passado, trocou de técnico recentemente e foi o que conseguiu ir mais longe. O Fluminense foi competitivo contra alguns dos melhores times do mundo de diversos continentes, beleza? Jogou contra time asiático, africano, europeu e conseguiu brilhar na maior parte do tempo aí, sendo muito eficiente e sólido na zaga também, né? E hoje acabou não dando, acho que hoje realmente ficou um nível um pouco diferente, né? Uma diferença mais notável de nível entre as duas equipes. Mas o Fluminense fez bonito e elevou não só o nome do Fluminense pro mundo inteiro. Pode ter certeza que muito gringo pelo mundo inteiro agora ficou interessado, foi pesquisar sobre o Fluminense e tal. Dá uma projeção muito interessante. Ganhou uma bolada também por chegar na semifinal. E também eleva o nível do próprio futebol brasileiro, que acho que poucos, inclusive eu, acreditavam que poderia um brasileiro chegar na semifinal e chegou. Então o Fluminense cai, mas sabendo que já fez muito mais do que era esperado. Sai de cabeça erguidíssima, fez um trabalho maravilhoso, fantástico nesse Mundial de Clubes. Acho que não tem ninguém pra culpar de nada aí, né? O Chelsea acabou tendo o dobro aí de gols esperados, um pouquinho mais de posse, chutou mais pro gol. Grandes chances 3 contra 1. Acho que o resultado do jogo, no final das contas, é justo, né? Do Flu, cara, eu achei que o Arias não conseguiu aparecer muito hoje. Ele foi de longe o melhor jogador do Fluminense, mas nas últimas duas partidas, que foi aí as quartas e as semis, né, que eu achei que ele ficou um pouquinho mais desaparecido. E eu sinto que o meio campo do Fluminense não é tão criativo, apesar de a gente ter tido vários desses caras chegando na área e fazendo gol durante o Mundial, e que a bola precisava muito passar pelo Arias pra conseguir criar alguma coisa ali, e não passou tanto hoje, né, então isso aí fez falta. Pro Chelsea, acho que o time inteiro jogou legal, né, não foi uma partida fantástica de outro mundo, mas em geral foram bem, e o meio campo deles é muito apelão, né, o Caicedo e o Fernandes, quando chegaram a gente contestou muito os valores, mas hoje são pilares dessa equipe, o Palmer nem se fala. E ainda os caras contratam o João Pedro, o cara não tem nem tempo de treinar e ele faz isso aí. Então deram um pouquinho de sorte também com essa contratação, né? Chelsea finalista do Mundial de Clubes, o que esperar da final, né? Eu não sei se vai passar PSG ou Real Madrid. Qualquer um dos dois que passar, acho que vão ser favoritos, né, contra o Chelsea. Mas esse Chelsea, apesar de pode não ser o time mais empolgante, certamente não é tão empolgante quanto o PSG. E nem pra mim tão empolgante quanto esse Real Madrid novo que vem surgindo. Ainda assim, dá pra ver que é um time sólido, um time difícil de bater, difícil de fazer gol. Tem jogadores em fase espetacular ali. Então não seria impossível, nem de longe, né, o Chelsea ganhar esse título aí, pode acontecer obviamente. Dezenas de jogos depois eu continuo pedindo pra você, que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal de cortes pra acompanhar o Mundial até o final comigo, beleza? A gente ainda tem mais uma semifinal e depois a finalíssima e obviamente estarei aqui comentando, fechou? Ah, rapaziada, eu sou obrigado a comentar isso aqui bem rapidinho, né, eu sei que as pessoas não vão gostar de ouvir isso aqui, mas eu tô vendo todo mundo, né, postando sobre o Maresca, tirando sarro dele por ele ter falado que o Chelsea chegava pro Mundial com 60 e poucos jogos e que os times da América do Sul não eram assim, e aí o jornalista falou, não, no mesmo período o Fluminense jogou mais, jogou 70 e poucas partidas. E todo mundo falando, nossa, como o Maresca foi despreparado, o SofaScore, ele falou isso mesmo. Rapaziada, calma aí, cara. Eu não sei se eu tô ficando maluco, que ninguém tá colocando um fato óbvio aqui, e nem o SofaScore, nem o Globo Esporte, assim, lugares de absoluta credibilidade, estão falando o óbvio. Eu sou obrigado a falar, desculpa, vocês podem não gostar, mas não tem comparação. Não tem como comparar um período de um ano com um período de um ano. Porque o Fluminense teve férias no meio, rapaziada. Férias todo mundo sabe, onde os jogadores descansam, né, ficam relaxados, as pequenas lesões ali vão curando, a musculatura dos caras dá uma descansada boa, é pra isso que serve as férias. Mentalmente também tem um fator importante, né, que o cara desliga, troca de uma temporada pra outra, então não tem como comparar um período de um ano com um período de um ano. Porque os jogadores do Chelsea estão jogando há um ano sem parar, inclusive a maior parte desse elenco do Chelsea tá tudo na seleção, então os caras não tem folga nunca, enquanto os jogadores do Fluminense estão na metade da temporada. Eles tiveram férias entre dezembro e janeiro e até o comecinho do Carioca jogaram com jogadores ali jovens, né? Então não, o jornalista que tentou dar uma lacrada lá pra cima do Maresca tá errado, beleza? O Chelsea não teve férias durante 11 meses agora e o Fluminense teve férias. Se você aí na sua casa quiser fingir que isso não faz diferença, quiser fingir que a comparação é os últimos 12 meses com os últimos 12 meses, quiser fingir que jogadores no final da temporada comparar com os jogadores que estão no meio da temporada dá no mesmo, aí é problema seu. Mas eu sou obrigado a falar o óbvio aqui, o Fluminense tá com 40 e alguma coisinha jogos nessa temporada e o Chelsea tá com 60 e alguma coisinha. Então o Chelsea realmente tem uma carga muito maior e também tem esse fator das seleções que eu falei, que tem poucos jogadores do Fluminense indo para seleções e do Chelsea ali pelo menos metade do elenco. E cara, antes que alguém fique chateado, não tem porquê. Isso primeiro, não é opinião, é um fato, né? É simplesmente olhar os registros. E segundo, sempre foi o contrário, meus amigos. Sempre foi o contrário. O brasileiro, quando ia jogar o Intercontinental em dezembro, era sempre o time prejudicado, porque vinha esfacelado de uma temporada
que a gente sabe que no Brasil tem mais jogos que na Europa ainda. O calendário brasileiro sempre foi uma bagunça, sempre foi inchado, sempre foi um problema para os clubes brasileiros. A gente sempre reclamou disso. Chegava no Mundial, os clubes brasileiros todos arrebentados, e ali eram os europeus que chegavam na metade da temporada. Eram os europeus que estavam há poucos meses jogando, né, que vinham de um descanso. E a gente sempre apontou esse fato. Olha como é que o Botafogo chegou na final do Intercontinental de 2024, todo esfacelado, teve que poupar jogadores na semifinal contra o Pachuca. Por que agora a gente quer fingir que ter férias não faz diferença? Cara, eu acho bizarro, não tem porquê, rapaziada, não tem porquê. Todos os sites grandes aí, todo mundo querendo bater no Maresca, bater no Maresca, bater no... Cara, o Fluminense vem de uma temporada com 40 e pouquinhos jogos, o Chelsea já vem com 60 e poucos, o Chelsea tá na final da temporada e o Fluminense tá na metade. Qual que é o problema em admitir isso? Sempre foi o contrário. O brasileiro sempre foi o mais prejudicado na Copa Intercontinental durante décadas. Por que agora a gente quer fingir que isso não faz diferença? É um absurdo, cara. Não tira nenhum mérito do Fluminense então, rapaziada. Não precisa fingir, não precisa mentir, não precisa brincar com os dados assim. Então eu achei bizarro. Um jornalista tentou lacrar pra cima do Maresca, aí pegaram que o Maresca ficou sem reação, né? O Maresca ficou com aquela cara de bunda assim. Porra, isso aí viralizou na internet como se o Maresca tivesse errado. O Maresca está certo. O Chelsea chega no final da temporada e o Fluminense chega na metade, beleza? Absolutamente irrelevante pro jogo que já acabou, 2 a 0 Chelsea. Mas eu fui obrigado a falar porque eu tava achando que eu tava maluco. Todo mundo batendo no cara como se ele tivesse errado. E ele tá certo.